E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da terceira série do ensino médio. Essa é a sequência 4. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Aqui na questão 1, ele vai dar um trecho, né, do Guimarães Rosa, para que vocês leiam, né, na realidade, mais de um trecho, né, é mais de um fragmento, vocês vão ler, né, o texto 1, o texto 2, dá um pause, e aí a gente segue respondendo. Essa primeira parte das questões são todas pessoais, né, é o que você acha, é o que você sabe, etc, então vocês respondem. Na E, ele quer o significado de algumas expressões que aparecem no texto. Então, por exemplo, capão significa um mato isolado no meio do campo, e assim por diante, né? Precisa marcar o significado. Jururu, uma pessoa que tá jururu é uma pessoa que tá triste, que tá para baixo. E aí por diante dessa maneira tem o significado das palavras. Na 2, ele vai perguntar sobre o primeiro texto, que é Corpo Fechado da obra Sagarana. E aí ele pergunta na A, quais são as expressões que existem, né, ali e que mostram que dão assim, lembram uma conversa informal, né? O que elas indicam? Então, por exemplo, tem a expressão agora, né, que indica que mudou de assunto. Este sim que chama a atenção de quem está ouvindo, né? Pepino que encorujou desde pequeno, todas, que é uma expressão popular. Então, são todas expressões que vão indicar marcas da oralidade, da linguagem falada. Na B, ele quer saber quem é a personagem, né, do conto e quais expressões que fazem referência a ela. Então, a personagem é o Manuel Fulô. E aí, as expressões que a gente pode colocar fazem referência a esse personagem são um sujeito pingadinho, quase menino, Pepino que encorujou desde pequeno, entre outras expressões que vão se referir aí a Manuel Fulô. Na C, ele vai dar uma tabelinha com várias expressões, né, que são utilizadas, e ele quer que vocês preencham com o significado de cada uma das expressões. Então, por exemplo, um sujeito pingadinho, quase menino, significa que ele era um homem pequeno, homem de corpo pequeno, por isso ele parecia um menino. Cara de bobo de fazenda, tinha cara de tonto, né, cara de tolo. Todo enfarruscado para mostrar brabeza. Então ele tinha todo um aspecto carrancudo, sabe? Pra mostrar que era ruim, que era bravo. E assim por diante, a ideia é explicar o significado de cada uma das expressões. Agora, na questão 13, ele quer que a gente responda sobre Noite do Sertão, que é do segundo fragmento. Na A, ele quer saber o que o narrador está descrevendo lá. Então, ele está descrevendo uma personagem, né, os pensamentos dessa personagem e o ambiente, o meio, o contexto que ela está. Na letra B, ele quer saber quais são as expressões que o narrador usa para caracterizar tanto a personagem quanto o meio. Então, precisa separar as duas coisas, né? Então, quando ele fala da personagem, ele vai usar expressões como conhecia de cor o caminho, cada ponta, cada volta, e aí vai indo. Sem dela precisar de desentreter-se, amparava o cavalo com firmeza de rédea e segue, né? E quando ele vai falar sobre o meio, aí a gente separa e coloca as expressões que são só sobre o meio. O campo, a concha do céu, o gado nos pastos, os canaviais, o milho maduro, e vai seguindo, né, com expressões que vão descrever e caracterizar o meio. Na C, ele quer saber o que é essa descrição da personagem e do meio, feita aí pelo narrador, o que vai revelar sobre isso, sobre a personagem e sobre o espaço, o local, o meio. Então, assim, a descrição vai mostrar um homem que conhece muito bem esse lugar, né, esse ambiente rural em que vive. E o espaço é justamente esse ambiente rural, né, que é descrito. Aula 2. Que linguagem é essa? Então, aqui na questão 1, ele quer saber o seguinte, né, é para continuar analisando esses trechos do Guimarães Rosa que ele já colocou pra gente antes. Então, ele quer saber o que tem em comum o fragmento 1 e o fragmento 2. A gente pode perceber que tanto o 1 quanto o 2, eles têm uma linguagem mais informal, que tem expressões que fazem muita referência à linguagem falada, né? E todo um vocabulário popular que é típico de uma determinada região.
Na questão B, primeiro ele vai explicar um pouquinho sobre variação linguística, sobre tipos de variação linguística, para depois fazer a pergunta que ele quer. Então, ele vai perguntar, né, qual é o tipo de variação linguística que tem nos textos, né? Nesses textos em específico do Guimarães, a variação que tem é a diatópica, porque ele vai usar muitas expressões que são típicas de uma determinada região, que são variantes de uma determinada região, que vão mostrar a pronúncia, palavras, expressões que são típicas da região, que não dependem necessariamente de idade ou escolarização, dependem da região em que se encontra, né, ali alguém ou um personagem. Na 2, ele está explicando o seguinte, que a literatura do Guimarães Rosa, ela é uma literatura de invenção. Por quê? Porque ele inventa. O que ele inventa? Ele inventa palavras, ele inventa combinações estranhas entre palavras. Então, tem muito neologismo, que são palavras novas criadas, arcaísmo, que são palavras antigas, né, que já caíram em desuso, e termos eruditos, que são termos muito chiques, digamos, sabe, da língua. Ele meio que mistura uma coisa com a outra, né? E na A, ele quer saber, ele quer que você pegue do segundo fragmento palavras que mostram neologismos, palavras que o autor criou. Cismoso, desentreter-se, deslim e assim por diante, seguindo aqui esses exemplos que foram colocados, são todas palavras criadas. B, que expressões são próprias de uma variedade linguística regional? Então, capão, juriti, jururu e ruminação são palavras específicas daquela região, né, típicas dali. Na C, ele quer saber qual é a cultura que a linguagem do Guimarães Rosa representou nesses trechos, né, que a obra dele representa. Então, assim, a gente percebe que a linguagem dele, o discurso, a história contada, né, a técnica e tudo mais, vai tudo voltar ali para retratar elementos da cultura regional do sertão. Então, é essa a cultura que está sendo representada. Depois, aqui embaixo, ele sugere que vocês façam uma pesquisa sobre o romance regionalista das décadas de 30 e 40. Ele fala também para dividir em turma, né, em grupos. Aí depende um pouco da adaptação do professor de vocês. Se ele quer que faça só, por estar em período de aula online, ou em grupo mesmo, aí vocês precisam ver como ele quer que realize. Aula 3, a arte da palavra. Aqui na questão 1, né, são respostas assim mais pessoais, porque elas vão depender da pesquisa que vocês fizeram. Então, vocês fizeram a pesquisa, pesquisaram ali também obras daquele período. Então, baseado na pesquisa, vocês vão responder aqui essa questão aqui 1. Sobre contexto, linguagem, etc. Mas tudo depende da pesquisa anterior. Aula 4, argumentar para quê? Então, aqui ele vai começar com um texto para vocês lerem, para depois a gente responder. Então, dá um pause, né, lê e aí a gente segue. Na 2A, ele quer saber qual é o assunto tratado no texto, que é a produção literária, então, do Guimarães Rosa, e quer saber se está relacionado com alguma notícia ou fato atual. Está relacionado a um fato atual, né, que é os 75 anos de publicação de Sagarana. Então, o assunto se relaciona a esse fato, a esses 75 anos que se passaram desde que se publicou a obra. Depois ele quer saber em que veículo o texto foi publicado, tipo, onde foi publicado? Foi publicado em um jornal. Depois ele quer saber se, considerando que foi publicado em um jornal, né, o tema e etc., o que a gente pode deduzir sobre o autor? A gente deduz que é uma pessoa que tem conhecimento sobre esse assunto para daí poder falar sobre isso. Tem uma certa especialidade ali no assunto, né? Na C, ele quer saber quem é o autor do texto e quer saber se tem mais informação além do nome. Então, o nome a gente tem, né, do autor Alexandre Figueiredo. E tem também mais informações, né, que ele é mestre e doutor pelo PROLAN da USP, né, e pós-doutorando também pela USP, né, pela FEA-RP. Na D, ele quer saber a que público esse artigo se dirige, né, quem que eles querem que leia o artigo e qual é a finalidade, né, com que o assunto é abordado. Então, o público possivelmente são as pessoas que leem o jornal, né, e que gostam ali de literatura, ou que gostam de literatura de uma maneira geral, ou que gostam especificamente da obra do Guimarães Rosa. E a finalidade, o objetivo é convencer os leitores do tanto que a obra do Guimarães Rosa é importante, do tanto que o autor foi, assim, genial. Na E, ele quer saber qual é a tese do autor que ele defende, então qual é a ideia que ele defende, que ele quer te convencer e quais os argumentos que ele usa.
Então, a ideia dele, que ele defende, é que Guimarães Rosa é um escritor, é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Essa é a ideia que ele defende. Agora a gente vai falar dos argumentos, né, que ele usa para te convencer de que a ideia dele é a correta. Então, ele vai usar o argumento de que os contos dele são muito bonitos, são muito inspiradores, de que ele nunca se cansa de ler obras do autor, né, de que Guimarães Rosa tinha uma capacidade de perceber coisas que outros não percebiam, entre outros argumentos. Na F, ele quer saber qual é a linguagem usada pelo autor, né? Não o Guimarães Rosa, o autor ali do texto sobre o Guimarães. Então, é uma linguagem de acordo com a norma padrão, é em primeira pessoa, e ele, em alguns momentos, tem um diálogo com a obra que ele está citando, né, do Guimarães, né, e também com o leitor. Na 2, letra A, ele quer saber se nesse artigo tem marcas da oralidade, da linguagem oral. E se tiver, quais são? Então, tem sim essas marcas, e aí a gente pode citar me soprou, olha lá, né, que são comuns ali da linguagem falada, né. A gente, por exemplo, me soprou, tipo, falou alguma coisa ali pra mim. Leia para confirmar seria, no caso, o significado de olha lá, né. Na B, ele quer saber se essa linguagem com marcas de oralidade que o texto tem mostra que é uma linguagem inadequada, né? Então não é. Por quê? Porque no contexto ali da produção do artigo, o autor ele quer passar uma certa proximidade com o leitor, uma certa informalidade, quer tentar ter um diálogo, e aí as marcas de oralidade ajudam na construção dessa ponte, né, dessa conexão que ele quer ter. Então acaba sendo um recurso para ele atingir o que ele quer, e não um erro, não um desvio. Aula 5. O que você pensa sobre isso? Aí na questão 1, novamente, ele quer que você responda questões pessoais, que aí tem a letra A e a B, e aí quando a gente vai para a questão 2, quando chega aqui na questão A, também é pessoal, porque ele pergunta se, considerando a variação linguística, né, todas as variações que a língua tem, e toda a diversidade que ela tem, e que ela muda conforme, a variação que eu uso muitas vezes muda conforme o contexto que eu tô, a ação, a minha intenção. Dá pra dizer o que é certo e errado na fala? Então é pessoal, é o que você acha. Você acha que é certo que a fala, assim, tipo, na hora de falar uma coisa só tem um jeito certo de falar? Ou você acha que é errado, que tem uma maneira errada de falar, que uma maneira é melhor que a outra? Então você vai colocar isso. Se você acha que existem maneiras certas de falar e maneiras erradas, você põe e justifica. Se você acha que não existe, que depende de contexto, depende da variação e etc., você também põe e justifica. Depois na B também, mesma coisa, né? O que você acha que pode e que não pode em relação às variantes linguísticas? É a sua visão. E na C também, pessoal, né? Alguns exemplos que você poderia citar de preconceito linguístico. Então, vamos supor, quando eu trato uma pessoa mal porque eu considero que a forma como ela fala não é adequada, é ruim, é pior do que a minha, eu tô, tipo, tendo preconceito linguístico. Então, vamos supor, se uma pessoa mais velha condena a pessoa mais jovem pelo modo como ela tá falando, é um preconceito linguístico. Se uma pessoa do Sudeste condena alguém do Nordeste pelo modo como ela fala, é também um preconceito linguístico. Esses são exemplos que eu estou dando, são os meus exemplos. Mas são só sugestões, só para vocês visualizarem um pouco como vocês podem colocar aqui alguns exemplos na resposta pessoal de vocês. D, mais uma vez pessoal, é a opinião de vocês sobre o preconceito linguístico. Aula 6, defendendo minha opinião. Então aqui na questão 1 ele vai dar um trecho para você ler, para daí chegar depois na questão 2. E nessa questão ele quer que vocês mostrem 3 argumentos com a opinião de vocês sobre o que vocês acabaram de ler, né? Então tem aqui o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Cada um deles vai ser um parágrafo que vocês vão escrever, né? Com a opinião de vocês, mas dizendo, não é só opinião, é como vocês vão convencer, né, o leitor. Tem que colocar a opinião e tem que colocar um argumento para convencer o leitor, né, de que vocês estão certos aí na opinião de vocês. E depois, na questão 3, também é pessoal. Por quê? Porque ela é baseada nos argumentos que vocês fizeram com a opinião de vocês. Então, vocês vão autoanalisar, né, olhar aí para as respostas que vocês já deram antes, né, colocando os argumentos de vocês na questão anterior. Aqui na aula 7, agora é hora de fazer texto, né? Então, ele quer que vocês
façam um artigo de opinião sobre o tema do preconceito linguístico, que é um tema que é trazido aí pelo material. Então, vocês vão utilizar argumentos para defender o ponto de vista de vocês sobre esse tema e vão estruturar o texto de vocês, né? Então, ele dá aí algumas sugestões, né? Vocês vão colocar parágrafo de introdução, depois vão fazer o desenvolvimento, que é onde vocês vão colocar os argumentos, né? Cada ideia de vocês vai ser um parágrafo. Tem que ter a conclusão para reforçar a ideia defendida, tem que ter título e assim por diante. Então, é a produção pessoal de vocês, né? E aqui, por fim, na aula 8, ele quer que vocês analisem o texto de vocês, né? E para vocês analisarem, tem essas questões que é para vocês refletirem se o texto está adequado ou não. E depois que vocês fizerem essa análise, por exemplo, verificarem se a opinião está explícita, a opinião está clara, está bem assim evidente, né? Eu coloquei argumentos, enfim, vocês vão ler essas questões, analisar se o texto está de acordo e vão refletir sobre o texto e tentar melhorar ele, né? Revisar, reescrever para que ele seja aprimorado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!